Agora a terceira. Artísticas Educom. Bem, o que eu chamo de artísticas Educom? São artísticas, são artes, são qualidades necessárias para o ser Educom agenciar, trabalhar. A qualidade de saber reunir, a qualidade de saber gerenciar um ecossistema e a qualidade de saber falar, saber articular o pensamento. Ou seja, a qualidade oratória, certo? Eu desenvolvi a dialógica como método Educom, a pesquisa focada como método Educom e a autoria coletiva como método Educom. O que é a dialógica como método Educom, como artística nossa na prática da educomunicação? A dialógica é uma roda dialógica presencial online, onde nessa roda todas as subjetividades são importantes, são anotadas, são observadas e dali a gente faz hits para ação. Então a dialógica, você roda a palavra, roda a experiência e você vai pegando os conceitos que vão ocorrendo ali para depois aqueles conceitos se tornarem temas geradores de movimentos. A dialógica é muito importante. É claro que na dialógica tem os desfoques, tem as viagens, mas faz parte também da artística do educomunicador, ele saber focar, ele saber reunir, ele saber pegar a subjetividade de uma roda para com que ela não perca o seu rumo, o seu meio, sem também limar a subjetividade. Porque pense numa palavrinha usada para limar a subjetividade, chamado vamos ser objetivos. Vamos ser objetivos, na maioria das vezes significa acaba com a subjetividade alheia. Isso não significa que a gente não pode segurar uma reunião para que ela desfoque totalmente do rumo dela. Aliás, faz parte do método Educom fazer reuniões bem feitas, com pauta, pré-pauta, essa coisa. Isso é importante quando você chega na hora da roda dialógica. Reunião bem feita, reunião bem articulada, reunião bem temporizada está presente na roda dialógica. E é isso que faz ter ou não ter a participação social. Quando a reunião é bem feita, bem organizada, bem articulada. Outra artística metodológica do dever Educom é a pesquisa focada. O que é a pesquisa focada? A pesquisa focada é quando você, ao fazer a sua reunião, a seu encontro, você tirou dos grupos as subjetividades e você pega aquela subjetividade e transforma em linha de ação. Por exemplo, se um grupo disse, olha, uma coisa importante para nós é termos uma rádio comunitária, uma rádio poste, uma rádio bocão, e o coletivo entendeu que aquilo é importante, então aquela ideia de rádio poste, aquela ideia de rádio bocão, de rádio radiadora, ela deve ser depois implementada através de um grupo, principalmente de quem apresentou a ideia. Isso que eu chamo de pesquisa focada. Então, como é que você vai fazer para botar a rádio poste no ar? Precisa pesquisar, precisa ir atrás, precisa saber como fazer, precisa estruturar do ponto de vista linguístico, do ponto de vista também teórico, do ponto de vista legal. Pode botar a rádio, pode botar uma radiadora, quem botou no passado? Isso é que eu chamo de pesquisa focada. Você pega o foco dentro da roda dialógica e bota os grupos para trabalharem juntos. Faz parte do método. Outra questão do método é a autoria coletiva. Mas como nós já falamos sobre a autoria coletiva em momentos anteriores, eu vou passar em frente dizendo que apenas que a autoria coletiva é um movimento de ação coletiva em luta contra a repetição de ciclos alienantes. A autoria coletiva não é só uma coisa coletiva, é uma coisa que luta contra a repetição de ciclos alienantes. Ou seja, nós estamos numa luta por transformação social. É isso que é a educomunicação. Vamos passar para outra artística. Bem, eu vou falar sobre oratória. Artística de falar, escrever, gerir. A oratória. Como é importante saber falar em público. E não foi à toa que a ditadura militar, logo que deu o golpe, ela tirou a oratória
do currículo. É claro, do ponto de vista dela, eles agiram correto. Agora, do ponto de vista nosso, foi uma perda, uma grande perda. Nós precisamos saber falar. Nós precisamos saber expressar o pensamento. Nós precisamos saber ter coragem, ganhar essa coragem, saber os caminhos para ganhar essa coragem para falar em público. Porque nós estamos numa sociedade que diz que é da informação, que é da comunicação, mas não é da oratória. A oratória é só para alguns. Você vê um pastor com aquela oratória dele, você vê um político com aquela oratória dele, eu quero ver o povo, eu quero ver todos os jovens e velhos e idosos e médios sabendo falar, sabendo ouvir, sabendo se expressar, vencendo o medo de falar em público. Por isso é que nós temos um curso de oratória dentro da nossa programação da produção das redes educomunicativas. Um curso de como falar em público, como organizar o discurso, como usar o corpo, como usar a voz, como vencer o medo. Fundamental essa artística para o ser Educom. Agora eu vou falar de outra artística, a artística de escrever. O que eu oriento aos meus alunos que trabalham com educomunicação é que façam um texto híbrido entre a tradicional e o moderno. E o pós-moderno, né? O moderno é o tradicional. A gente faça um texto que tenha aqueles valores do texto tradicional do jornalismo, o que, quando, onde, como, porquê, quem, e tenha também um texto rede, um texto picada, um texto curto, um texto irônico, um texto que conversa com a foto. Então nós precisamos hibridizar, misturar os textos para que a gente faça também ecossistemas comunicativos em rede. É um desafio. E nós temos esses cursos de como escrever para a rede, como escrever de forma, um artigo, como escrever para um banner, como fazer um outdoor, como fazer um cartaz, como fazer um folder, como fazer uma defesa acadêmica. Esses cursos fazem parte também da nossa formação. Outra artística nossa é a artística de gerir, de reunir. Como é bagunçada as reuniões. Eu vejo reuniões que não tem pauta. Eu vejo reuniões que só tem hora para começar e já começa atrasado e não tem hora para terminar. Eu vejo reuniões que não tem a pré-produção. Toda reunião, online e presencial, deve ter pré-produção, produção e pós-produção. Por isso que nós temos um curso de como produzir lives educomunicativas, que é exatamente trabalhando com essas situações. Então, gerir, reunir, é quase as mesmas coisas. Gerir, na educomunicação, a gente se volta para gerir ecossistemas. Fazer a gestão de ecossistemas educomunicativos. Como gerir a participação, como fazer com que as pessoas se sintam bem. E quando tiver fogo, como apaga, ou então como incendeia o fogo, contanto que ninguém se queime. É uma arte gerir um ecossistema. Tem que saber as leis, tem que saber as legalidades, tem que saber os algoritmos, tem que saber as linguagens, tem que estar antenado, tem que acompanhar os processos. É uma arte nós hoje sermos educomunicadores e gestores de ecossistema, mas é necessário. Olhe os grupos de família, como muitos se dispersam, se quebram, brigam por conta também de falta de uma gestão daquele ecossistema. Eu só quero aqui concluir esse ponto sobre gestão com o conceito de comunicação não violenta. Esse conceito ele é muito importante, ele é um livro, Comunicação Não Violenta, você pode entrar na internet e ver, porque esse livro nos orienta como a gente produzir relacionamentos de forma que não sejam violentas, tanto nas relações pessoais como nas relações em rede. Cada dia mais nós estamos tendo essa necessidade de saber gerir um ecossistema, de saber trabalhar com o outro de forma que a gente continue juntos e vá em frente. Porque os problemas realmente são muito grandes e nós precisamos saber enfrentá-los. Bem, vou falar aqui sobre outra artística que já é uma grande síntese, né? Chamada ativação dos núcleos. A gente usar os núcleos educomunicativos,
a gente usar esses grupos educomunicativos, na verdade, para saber fazer esses núcleos, ativar esses conhecimentos que a gente conversou aqui, essas artísticas que a gente conversou, os conceitos EduCom, a oratória, o texto, as relações, a gestão dos ecossistemas. Isso é ativar os núcleos, né? Quando a gente está implicado com um movimento e nós somos responsáveis por esses movimentos, por esses ecossistemas, por essas organizações, por esses fóruns, nós precisamos, para nos dar bem, transitar bem, fazer o nosso trabalho, botar em prática esses conceitos que eu apresentei aqui. Uma satisfação falar com todos vocês. Meu nome é Marcílio Rocha Ramos, eu sou mestre em educação, doutor em difusão do conhecimento e formei também em jornalismo, formei em educação, pedagogia, sou escritor, tenho livros, sou um dos autores do livro Transciclopédia, eu sou um dos organizadores junto com Dante Galef e Inês. Neste livro, Transciclopédia, tem os conceitos que eu falei aqui. E esses conceitos que eu venho desenvolvendo são conceitos novos. Eu também dialogo muito com a Universidade de São Paulo, com a USP. Estive lá, ao lado do meu amigo, grande amigo, irmão, Ismar de Oliveira Soares, que me deu essa chance de estar na Universidade de São Paulo, de estar no meio da USP, de estar no meio das pessoas, dos professores, dos educadores. E lá também eu fiz um trabalho no meu doutorado, que a gente chama de sanduíche, estive lá e trabalhei com uma disciplina chamada imersão, trabalhamos com cinemação lá na Universidade de São Paulo e aprendi também muito com a Universidade de São Paulo. Eu percebo, na minha percepção, a Universidade de São Paulo trabalha muito ainda na interface educação, comunicação, redes, e nós estamos aqui com o desafio de trabalharmos também com a revolução molecular e com o DEVI Correntina. Um abraço a todos vocês, estou à disposição, contem sempre comigo e vamos sonhar trabalhando, sonhar com o pé no chão, sonhar enfrentando o mundo para transformá-lo e transformá-la e fazer do mundo um lugar melhor para a gente viver. Isso é o desafio da nossa vida. De nada a gente adianta passar nesse mundo sem construir, sem transformar, sem criar. É isso aí. Nossos filhos esperam os nossos bons exemplos. Filhos e filhas.